Bom, entendeu? aí você foi pra casa da Sueli. Bom, aí tivemos uma vida com a Sueli. Aí, Você quer responder umas coisas sobre? lógico. Básica, assim. Por exemplo, quando eu contei a história da Sueli aqui, eu contei uma passagem que ela teve na minha vida. Obviamente, eu não tinha um contato diário com a Sueli, eu não sei das coisas. Tem coisas que eu contei pelo que eu vivenciei ali. Mas, por exemplo, eu contei uma coisa que foi você até que me alertou que aquilo não tinha acontecido. Que era a Sueli colocar o cachorro preso, que ela tinha não sei se é Rottweiler, um cachorrão. Ela colocava o cachorro preso assim, latindo, e deixar, inclusive a menina que ela conta que era a Alexia, que deixava a pessoa aqui quando não trazia o dinheiro pra casa, aí o cachorro ficava latindo próximo, mas não chegava perto. Não, isso é conto de fadas. É conto de fadas, conto de né? fadas. Eu falei, depois eu fiz outra live, eu falei assim, isso é mentira. Fadas, entendeu? Conto de fadas. Isso ela nunca tinha, aconteceu. sim, os 2 cachorrão, que era dela, que ela tinha, assim, 2 cachorros daquela raça... Eu não lembro a raça, aquelas raças de cachorro bem grandão. Com as bochechas caídas, assim. Ela tinha um só. Aí depois ela pegou o casal. Ela criava esses 2 cachorros aí grandes. Mas essa história que ela botava o cachorro pra atacar as monas, na verdade, não. Arrasou. Na verdade, não. Outra coisa por que ela levou o título de Sueli Corrente? O título de Sueli Corrente foi porque, na realidade, ela descia, sim, com a corrente, com o cadeado na ponta, entendeu? Pra botar as mãos pra voar, entendeu? Elas já bateram, elas ficavam na esquina de cima, que ali ela evitava das gays da Doubleface subir. Então as gays da Doubleface queriam passar pro Largo São Benedito, tinha que dar a volta, entendeu? Porque elas estavam ali. Então tinha a Didiane numa parte. E a Sueli na outra. A Sueli da outra. A Monique da outra. Entendeu? Os capangas da Sônia, Juruna. Entendeu? Então era tudo assim, um cercado do Largo São Benedito, onde as meninas, as gays que iam na Doubleface, tinham que fazer um longo giro pra ir pra casa, que tivesse que passar por aquela parte, entendeu? Porque ela não deixava passar, entendeu? Mas não que ela saía batendo nas meninas. Não, ela chegou a pegar uma ou duas acorrentada, entendeu? Chegou a pegar uma ou duas. Uma vez quis fazer a linha dela e tudo, menina. Você? Só que não deu certo, porque eu fui tentar fazer a linha que ela fazia, eu fui tentar, o cadeado voltou e bateu na minha cara. Meu Deus. Eu falei, nunca mais. Eu não vou meter com essas coisas de corrente que não dá certo. Isso pra lá. Porque não foi Mona, foi Cleon. Cleon. Entendeu? Google aqui, Cleon. O que é Cleon? Cabrito, menina. Cabrito. Tá. Entendeu? Cabrito, que às vezes não quer te dar o seu matinho. Aí eu tirei essa corrente e fui dar no carro do homem. A corrente voltou com o cadeado batendo na minha testa, que só tem que crescer o galo. Aí eu falei, não, meu filho, eu não posso ser Sueli, igual a Sueli dessas correntes, não dá certo. Eu tenho que ser Mirella mesmo. Mirella Evelyn. A Eloá quer mandar uma pergunta, não tá conseguindo. Eloá, manda pergunta aqui. Eloá, um beijinho de amor, te amo. Aí, outra pergunta. Quando eu contei a história da Sueli também, uma parte que eu contei, e eu fico feliz que você tá aqui, que a gente já viu, porque assim, eu me sinto muito culpada de ter feito aquele vídeo, porque a ideia do vídeo, Mirella, sempre foi falar sobre a minha história. Não tinha a ver com a Sueli, era a minha. E aí eu quis contar essa história. Só que daí eu contei algumas coisas que era o que eu ouvia também. Não era uma coisa que eu sabia, era uma coisa que eu ouvia. Eu fui pra Foz do Iguaçu, fiquei lá uns anos, quando eu voltei, eu soube que a Sueli tinha perdido o poder dela por sua causa. Porque parece que tinha um relacionamento na época, e esse relacionamento pôs ela pra correr no hospital quando ela foi visitar o Rogério. Isso é verdade? Então, e aí eu contei essa história, um monte de gente criou um factoide de que foi você que tinha matado a Sueli. Não, essa criatura, ela mora na Espanha, é uma criatura bizarra, entendeu? Que ela quer se crescer. Porque eu falo, isso que é assim, gente. A história da Sueli de Campinas, entendeu? Todo mundo quer tirar uma lasquinha.
entendeu? Todo mundo quer tirar um aproveito, entendeu? Pra ter ibope, ou pra ter like, ou pra ter visualização, porque chegou até mim essa mona, muito estranha, muito bizarra, porque uma pessoa não faz uma live que ela diz que tá em Portugal, com um casaco de pele dentro de casa. Eu falei, gente, só dela estar dentro de casa, que na Europa a gente tem escaldamento do lado da parede, a casa é quentíssima. Então, só ela tá com casaco de pele e ela fazer uma live, ela já não bate bem da cabeça, entendeu? Então, ela vem dizer que as filhas se revoltaram e jogaram a Sueli da ponte da Guidabã. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Aí já não é um conto de fadas, já é uma coisa de gente maluca, entendeu? Porque... Bom, até porque tem vídeo, porque tem câmera de filmagem lá e foi um cara que matou. Se a gente tivesse jogado ela, a gente estaria presa, gente. Não acho que a gente teria se salvado ou fugido. Você tava no Brasil quando ela morreu? Não, eu estava aqui na Itália. Eu estava aqui na Itália quando viralizou o vídeo dela, que ela tava morando já lá com o traficante, e o traficante tava quebrando a casa dela, e ela saiu sem peruca, lá pra fora. Aí mandaram o vídeo, falou, olha, Sueli com o marido, entendeu? Aquela coisa. Porque, assim, uma coisa que eu quero falar pras pessoas, entendeu? A Sueli, ela era movida a Rogério. A Sueli não era babadeira, a Sueli não era de atraque. Tanto é que ela foi posta pra voar. A Diane comprou o barulho dela também e acabou entrando no rolo. A Sueli nunca foi Sueli babadeira. Ela nunca foi Sueli das correntes. Aquilo foi uma ficção que ela criou. Entendeu? Pra fazer um nome. Ela nunca foi uma... Eu conheci ela, eu convivi com ela, eu fui a pata de ovos de ouro dela, e eu sei muito bem. A Sueli, ela se crescia, por quê? Porque o Rogério, ele trabalhou ele tinha porte de arma, porque ele trabalhava com segurança de carro forte, de banco. Então ele largou, tanto ele como o irmão dele, que depois eu conheci o irmão dele, a cara dele. Então, o monstro daquela casa não era a Sueli. Era ele. Era ele porque todo mundo sabe, que eu não vi, mas as pessoas que viram, me disse, porque eu fui a única que ele partiu sem pedir perdão. Ah, quando ele tava com câncer, porque ele pediu perdão pra Tamires, ele pediu perdão pra Alex, ele pediu perdão pra Fernanda, ele pediu perdão pra Ingrid. Só que eu não vinha pro Brasil. Então ele falou assim, eu não posso mais pedir perdão pra Mirella, porque a Mirella foi eu que mais aprontei, porque ele aprontava muito comigo. O que ele fez? Ele pegava as roupas do Sueli, botava no meu escondia no meu guarda-roupa. Pra passar a culpa pra você. Pra Sueli me multar. Ai, Roger, olha aqui, que eu encontrei no guarda-roupa da Mirella. A sainha de pérolas que a Tamires adorava usar. Eu lembro dessa sainha. Eu falei, Sueli, eu não sei, não foi eu que botei essa roupa aí. Ai, Roger, quanto que é a multa? Então ela passava por ele. Entendeu? Então ele fazia aí ele acordava, aí a gente chegava da rua, e eu sempre trabalhava, entendeu? Então só eu tinha um quarto sozinha. Eu sabia disso. Só eu tinha o meu quarto, só Porque você era a galinha de ovos de ouro dela. Então, e eu era muito criançona. Eu tinha a minha cama, que tinha 100 ursinhos em cima da cama. Era repleta de ursinhos. A minha cama, eu ganhava muito ursinho, que eu adorava. E aí no outro quarto tinha a Fernanda, a Ingrid, a Alexia, que era o quarto da porta do espelho, que era o primeiro quarto. Aí tinha o quarto que ficava as novatas, e tinha o meu quarto, que era eu sozinha, e o penúltimo quarto, que era duas beliches, que era as do teste. Tá. As que vinham de passagem. As do teste. Elas vinham de passagem, aí tinha que ficar ali hospedada nela. Aí vinha de passagem o quarto das hóspedes. E no fundo era o quarto dela, que tinha um banheiro e as coisas, todas as tracaias dela. Só que, é o que eu falo, Deus escreve certo por linhas tortas, entendeu? Ele acordava a gente de uma maneira muito, muito ruim.
Ele acorda cambada de aidético, acorda cambada de canceroso, entendeu? Não é mais próprio no ódio, porque o ódio maior dele era que eu fui a única a não cair na melinidade dele, entendeu? Fer caiu. Ai, Fer. A Ingrid foi a primeira. A Ingrid caiu. Mas daí, a Sueli não via? A Fer jura até hoje diz que não, entendeu? Não caiu. Mas diz que não caiu, mas aí eu tenho as minhas dúvidas, entendeu? Alexa, fia, é coisa mole. Alexa, até a parede, imagina o Rogério. Alexa, tô brincando, né? Sabe, né, amiga? Sabe que você, eu posso ter esse tipo de intimidade com você, né? A gente é amiga desde criança, né? Entendeu? Então, aproveitando também pra mandar um beijão, que ela mandou os parabéns pra mim, lá da Itália, e falou que me acompanhar, me assistir. A Alexa é uma linda. Entendeu? Então, a perseguição era em cima de mim, porque ele conseguia o que ele queria com todas. Mas com você não. Entendeu? Ele conseguiu primeiro com a Ingrid, porque eu catei. Você viu ele andando? Eu vi ele chegando com a Ingrid de carro. Não, porque assim, a gente morava, não morava no Proença ainda. Morava lá no... Aí tinha até uma ponte, que a gente atravessava a ponte assim da estrada. Aí tinha um bairro assim, a rua era uma casinha de esquina que ela morava. Num bairro, indo pra lá. Sabe qual pra Anchieta. Pra Anchieta não. Lá antes do Anchieta, mas indo pra Anchieta. Aí eu tô chegando da rua. Aí ele tava. A Sueli tava dormindo. E o Rogério tava lá no nosso quarto. Entendeu? Aí a gente tinha a chave. A Sueli não ficou sabendo? A Sueli tava dormindo. Mas corajoso ele, corajosa a menina de ficar com mas ele. não é que ele não fez ela ali. Ali eles já estavam conversando. Ele tinha ido buscar ela, entendeu? Porque a gente ligava, pedia, ele ia buscar de carro. Porque não conseguia carona, ia buscar. Então, ele foi buscar ela. Aí eu cheguei, eles não viram. E eu catei eles conversando. Ai, mas você descobria ele... Ai, você sabe que eu te mato, né? Se você abrir seu bico, eu te mato. Ai, a gente tinha medo, né? Aí quando eu entrei, eu fiz a louca, que não vi nada. Fiz aquela linha desentendida, entendeu? Oi, tudo... Ai, cheguei. Ai, menina, tava uma dificuldade, pegar uma carona. Ai, Rogério, você foi buscar a Ingrid? Ai, podia ter pegado eu, né? Também, né? Tava lá... Pegou, me deu a carona, eu pagava, te dava o... Porque tinha isso, né? Cobrava tudo. Se desse carona, cobrava. Se desse água, cobrava. Primeiro, eles chegaram até ter uma van que levava todas nós pra trabalhar. Então, quando eu fui, não tinha essa van ainda, era o Eclipse. Eclipse. Quando eu fui pra Paraná. Quando eu voltei... a Vitara Verde. Não lembro dessa Vitara. A Vitara que era dele, a Vitara Verde, que era um jeepzinho. É verdade. E a Eclipse. Quando eu voltei, tinha a van. E era só uma van, né? Não era uma frota de van. Não, ela vendeu a Vitara, entendeu? E o Eclipse, e pegou a van. Ela falou assim, não, eu vou investir. Chega de dar close de carro, dar close de Eclipse, porque tô tendo gasto. Eu vou investir nas meninas. Entendeu? Vou fazer um frete pras meninas, pra elas não terem que ir andando. Então vai ter um vai e volta. Pra pôr lá. R$10. E ela cobrou, nossa, R$10 na época. R$10 pra ir buscar. Como que foi essa história do hospital? Gente, a história do hospital foi o seguinte. Eu já tava cansada, então fugi pra São Paulo. Fugi pra São Paulo. Por que fugir pra São Paulo? Porque eu já tinha pagado minha prótese 3 vezes. A prótese custava, sei lá, 10 mil, eu já tinha pagado 30. Porque ela eu zerava a conta, ela já... ou me colocava um interlace de cabelo caríssimo, até na bunda, porque eu sempre fugia do silicone. Eu sempre dava o truque. Você não queria pôr? Não, eu nunca quis. Entendeu? Ela me segurou e me fez bombar por força. Aí ela bombou um lado, ela falou, agora você vai ter que bombar o outro, você vai ficar deformada.
Porque eu não queria bombar, eu tinha muito medo. Porque eu já tinha um corpo de hormônio bonito. Você era belíssima, não é Entendeu? belíssima, mas assim... Eu já tinha um corpo de hormônio bonito. Belíssima. O hormônio foi bem generoso comigo. Foi porque mesmo. eu já como eu comecei com o microovulado da mãe... Uns 11 anos de idade? Entendeu? Então lá já foi evoluindo, desde aquela época. E já com o distúrbio, ajudando com o distúrbio da criança... da minha infância, então juntou tudo aquilo, o meu corpo já tinha um corpão, Você sempre foi entendeu? feminina. Então eu não precisava, então eu não queria, que eu tinha medo daquele óleo. Eu falava, eu via a Tamires enchendo, eu falava, gente, a Tamires não precisava. Eu falava, Taylor, sua bunda tá monstruosa, Não amiga. precisava. Que Deus a tenha, que eu amo a Que é importante lembrar que a Tamires morreu doente, viu, gente? Ela morreu com silicone, não igual falaram também. A Tamires, ela morreu de tuberculose, gente. Ela morreu de tuberculose. A Tamires, ela ficou bem doentinha na Itália. Eu acolhi ela, eu fui buscar ela no hospital. Eu levei ela pra minha casa, eu acolhi ela, eu cuidei dela por um bom período. Entendeu? Eu tentei, fiz de tudo. Entendeu? Eu falei, Taylor, você não precisa mais trabalhar, eu te sustento. Entendeu? O meu marido foi muito generoso, falou assim, não, a nossa casa é grande, a gente dá um quarto pra ela, a gente cuidou dela, a gente dava banho nela, porque ela teve uma recaída muito forte numa casa de uma cafetina em Figenza, e ela ficou lá nesse quarto por um tempão na casa da cafetina. A cafetina, com medo de botar lá pra fora, ela chamar a polícia, a cafetina deixou ela lá. Só que ela foi ficando doente, que ela chegou num ponto que a cafetina chegou, chamou a ambulância e levou ela pro hospital de Vicenza. Quando a Tamires sumiu, eu fui procurar a Tamires. Eu falei, não, eu vou encontrar a Tamires, gente. É a mesma coisa que eu fiz com a Ingrid. Não, eu vou encontrar, gente. Que as minhas amigas de infância. Claro, eu tenho que encontrar. Entendeu? Se eu tenho condições, eu vou procurar. Entendeu? Eu vou encontrar. Aí eu fui encontrar a Tamires no hospital de Vicenza. Só que esse dia foi muito engraçado. Que eu falei, gente, eu não vou chegar fazendo a vítima ou fazendo a cara de piedade, a cara de pena dela, né? Eu vou fazer no mesmo estado que ela faria comigo, pra fazer eu rir. Se eu tivesse no estado dela, ela ia chegar na comediante. Sim. Menina, eu lembro até hoje. Eu botei um moletom, entendeu? Um moletom enchi de pano. Um moletom assim, enchi de pano, travesseiro, enchi de pano, moletom, e a parte de cima, na bunda assim, aí cheguei lá, entrei no quarto, Taylor, olha aí, menina, eu fui com a Pamela da Bahia, Pamela Bombadeira, olha o que ela fez comigo. Minha Tamires começou a rir, mas ela falou, eu só não tô vendo direito, que eu só enxergo de um olho, porque a meningite... Eu tive meningite e meu cabelo caiu e eu fiquei assim, eu perdi a visão de um olho. Eu lembro e o cabelo ficou bem ralinho, ela tava bem magrinha. Aí eu falei, Taylor, não tá vendo? Olha aí meu quadril, menina. Agora eu tô ganhando de você. Tá louca? Quem é você? Ela falou assim, coitada, querida, olha aí, eu tô uma top. Ela tá bem magrinha. Aí eu falava, nossa, Taylor, tá um modelo, querida. E aí, vamos pra casa? Ele, você jura-me? Eu falei, lógico, amiga, vamos pra casa. Eu te levar pra minha casa. Aí ela tinha feito amizade com uma enfermeira que se chamava Mirella também. Olha, todo mundo chama o nome dela. E aí, aconteceu, a enfermeira gostou tanto dela e levou pra morar, ela saiu do hospital, a enfermeira levou ela pra casa dela, pra cuidar dela. A enfermeira simpatizou com ela, entendeu? Que bom, que legal. Queria cuidar dela, aí queria fazer documento pra ela, entendeu? De tratamento, tudo mais. Mas aí ela aprontou, né, com a mulher, né? Ela saía, levava homem pra casa da mulher, a mulher chegava do hospital, tinha homem dentro da casa. Aí ela não aguentou e falou, não dá. E aí o lance do hospital com a Sueli, que aconteceu? O lance do hospital com a Sueli, olha aqui. Quando eu fugi, voltando nas conversas que eu fugi a primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu fui pra Elisete, a Paim. A Sueli ficou sabendo que eu tava lá. Aí a Sueli foi lá me buscar, entendeu? Quando a Sueli tava pegando minhas roupas de show, que eu tinha comprado um monte de roupa de show, um monte de roupa da Dona Teresa Cabana.
Um beijo pra Cris Cabana, que eu amo também. A dona Tereza também. Um beijo, entendeu? Faz parte da minha história. E aí a Elisete entra com o martelo. Martelo? É. Como Elisete, um martelo, menina. Elisete? É, Elisete entra com o martelo na mão. Falou, Sueli, você comanda Campinas, você não comanda São Paulo, querida. Ah, tá, porque a Sueli foi lá. A Sueli foi lá, entrou no apartamento dela pra me pegar. E tava já pegando minhas roupas assim de show. Que eu fazia show na Andréa de Maio. Entendeu? Aí ela falou, saia agora do meu apartamento, senão você não vai sair daqui viva. E Rogério, eu não tenho medo de você, porque o Paulo Richter tá lá embaixo. Você não vai ter nem tempo de você tirar revólver se você tiver com revólver. Porque tinha o Paulo Richter lá embaixo. Paulo Richter era marido dele. O Paulo Richter era o cafetão, cafetão. Não, era o capacho, era o bandidão da Elisete. Entendeu? Cada um tem o seu. É, e ele era o capanga da Elisete. Então ele que resolvia todas as paradas. Então a Elisete foi com o martelo só pra fazer a linha. Babadeira. Ela falou, Sueli, sai agora, entendeu? Você tá dentro do meu apartamento, a menina ela não vai sair daqui. E você sai agora, porque senão vai ficar feio pra você. E não adianta o Rogério querer assustar com o revólver, que daqui ele não sai vivo. Porque o Paulo Richter tá lá embaixo. Entendeu? Aí a Sueli pegou e saiu humilhada. Foi embora. Ai, me aguarde, querida. A vingança é um prato que se serve frio. Eu falei, nossa. Aí tá. Aí reinei, Marogugel. Roupinhas e roupinhas da Tereza Cabana, entendeu? Foi a época de glamour da Marogugel. Marogugel é uma rua? Marogugel é uma rua de São Paulo, onde as meninas ficam. Onde ficava só as europeias. Olha, eu vou pra lá. Entendeu? Mas aí, eu fui a primeira não europeia aceitada. Entendeu? Porque a minha história foi caso assim... Porque quando teve o concurso que a Sueli participou de Miss São Paulo... Que tá aqui a Marcinha, e a Natasha ficou em segundo lugar, que a Natasha passou a faixa pra Marcinha, a Sueli participou, com a Gretchen, com a Midori, com a Patrícia, que era não é a Patrícia Araújo, é uma outra Patrícia, que era filhinha da Cláudia Edson, várias meninas da época, entendeu? E a Sueli participou com o vestidão lá, achando que ia arrasar, né? Só que elas estavam todas de maiô, mas todo mundo tava deslumbrado com a Marcinha. Porque a Marcinha tinha acabado de chegar da Europa, com um vestido deslumbrante, azul, entendeu? Um coque, cebola, todo trabalhado, então não tinha pra ninguém. Todo mundo sabia que era da Marcinha. Aí ela perdeu. Aí eu encostei pra ver assim, ó. E a minha roupa, meu encaixe de strass enroscou na minha calça da Sueli, rasgou a minha calça da Sueli. Você tava procurando. Não, mano, eu queria ver a Marcinha, mulher. Não é mas justo na meia da Sueli. Não, eu só assim, pra mim ver, que eu também queria ver a Marcinha desfilando, mulher. Não tinha, enroscou. E aí? Fez um buraco, assim, na parte, assim, das nádegas. Na calça da Sueli. Menina, quando a Sueli viu, a Sueli virou a mãozona na minha cara. Ela deu uma mãozada tão grande que eu caí no chão, menina. Nossa, eu caí no chão. Eu sei que a Natasha veio, que a Natasha já tava com a faixa, a Natasha ia passar pra Marcinha. A Natasha veio, me segurou, falou, Mirella, o que foi? Eu falei, eu saí pra dentro do camarim, chorando. Aí vieram todo mundo me consolar, entendeu? E ela ficou lá me espraguejando. E as bichas, deixa pra lá, menina, respeitada, recalcada com você. Ela quer ser você, ela levou você no pulga pra fazer sua cara nela. Eu acho que mais o quê? Ela levou você no pulga, pro pulga ver a sua cara pra poder fazer. Quando ela me levou pra colocar a prótese, ela virou pro pulga e falou assim: dá pra você fazer os traços de mim, nos traços dessa menina? Aí o pulga falou assim: dá. Não é que vai ficar igual, vai ficar parecido, mas não tem como ser igual, porque a menina é uma garota, Sueli. Você já tem quase 40. Então eu posso fazer uma réplica onde você vai ficar
a garota com 40 anos. Entendeu? Ela Mas você achava ela parecida depois? Oi? Ela não era parecida. O povo dizia. Acho que é porque vocês andavam juntos, porque eu achava que ela afinou muito. Menina, você não lembra que ela casou, que ela foi no Globo Repórter? Gente, no SBT, né? No SBT Repórter, eu lembro. Você foi primeira fui dama de honra. Vocês foram na Silvia Popovic. Fomos na Silvia Popovic. Ela foi casada com o Rogério de terno, ela de vestido de noiva, eu da damigela, levando as alianças. Sabia? Não, eu achava mais o irmão. Não achava eu não conhecia o irmão. Rogério, nunca achei, não. Eu ia ser a filhinha que ia ficar com o Rogério escondido. Porque eu sempre tive muito nojo do Rogério. Não, tô zoando, ele era escrotão. Ele que provocava com a Sueli. Um dia ele chegou pra mim na boate e falou assim: você não vai pagar a Sueli? Eu falei, Rogério, eu não tenho. R$1.000, mona. Mas por que ele se mutava? Sabe a Conceição? Sabe a Barão de Jaguara? Eu morava na Conceição. Eu subia a Barão de Jaguara. Aí eu subia lá normal. Um dia ela falou, passou brincando, passou de carro e falou assim: Paula Coen fazendo vício. Mas zoando, ela brincava comigo, porque eu fazia show, ela brincava, cansou de brincar comigo. Passou. Aí passou um tempo, a Laura Vogue, passou um tempo, ela falou assim: evita, porque as meninas, alguma das meninas já tinha dito pra ela que eu ficava passando ali pra fazer vício. E eu nunca, juro por Deus, por essa luz, que eu nunca passei pra fazer vício. Nunca. Menina, eu namorava o Alexandre, aquele escroto que me batia se eu pensasse, se olhasse pro lado. É verdade. Aí eu peguei e fui. Aí um dia ela falou, não tenta evitar montada. A Eloá ia montada, ninguém falava nada. A Joyce montada, ninguém falava nada. Eu ia desmontada. Aí passou uns meses, nem lembrava disso. A Laura Vogue me emprestou uma aplique dela, belíssimo. Um aplique que já tinha sido da Sueli. E a Laura, não sei se estava devendo, alguma coisa assim. E eu subi, mas eu subi desmontada com o aplique. Assim, bonezinho, aplica aqui, né? no truque. É isso, no Quem truque. que passa? Sueli. Com o Rogério. Com o Rogério. Aí ela falei pra senhora não passar a montar, não fazer o vício. Eu falei, Sueli, eu não tô indo pra fazer show. E eu tava indo fazer show mesmo. Essa linha mesmo. Aí ela falou assim, multada em R$1.000. Amiga, eu tô falando de 1993, 4, não lembro. R$1.000 hoje já é um dinheirinho. Naquela época, eu ganhava R$130 lavando toalha pra Baby, que eu trabalhei pra Baby um tempo, lavando toalha pra ela. Eu lavava no salão da Baby toalha por R$130 por mês. Ai, menina. Aí eu falei, Sueli, não tem como. Aí você tem uma semana. E eu fiquei desesperada. Eu até cheguei um dia lá na casa da Duda, das meninas. Falei, gente, eu vou fazer programa. Aí a Duda falou assim, bicho, a senhora é seca, ninguém vai ficar, não vai ganhar dinheiro. Aí eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Aí um dia eu tava embucetada lá eu falei assim, vai me matar, me mata. Aí o Rogério chegou e falou assim, a Sueli quer saber se você vai cumprir o prazo de pagar. Eu falei, Rogério, fala pra ela que não. Aí ela chegou pra mim e falou assim, é assim que eu gosto, pelo menos foi sincera, tá livre da multa. E saiu. Só que aí a minha vida continuou sendo um inferno, por isso que eu fui embora. Aí a Alexia, um beijo, Alexia. As outras filhinhas dela, você não, nem a Fernanda, mas as outras filhinhas dela ficavam assim, tem que pagar a Sueli. Lembra que eu trazia uns calçados do Paraguai? Lembro. Várias pegaram e não me pagaram. Lembra da menina lá de Itatinga? Que menina? A gente chamava ela de chupa-cabra. Amor, essa eu não conheço. Fala que eu tô escutando, vou pegar água pra gente. A menina... Como que ela... Pode falar. Eu tô tentando lembrar o nome dela, menina. Tô tentando lembrar o nome dela. Ela era de Itatiba. A gente chamava ela de chupacabra de Itatiba, porque era muito fina, viu? A gente chamava ela de chupacabra de Itatinga. Porque e ela era, assim, ídola. Ela era fã da Sueli. Então, tudo com a Sueli, entendeu? Então, ela tava no dia do hospital. Que a Fernanda deu um safanão nela que ela rodou. Porque foi o seguinte... Eu fugi. Fui lá, fui pra São Paulo, ela foi atrás de mim, Elisete deu o baile, saiu de São Paulo voada. Fui pro Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro a gente se encontrou, ela veio querer mexer comigo, entendeu? Me deu uma lecada nas costas, com o moleque que ela tinha grandão, na escala no Gala Gay, entendeu? Quando ela me deu uma lecada nas costas, só virei, e a juntei e arranquei a peruca dela. Ela ficou sem peruca no Gala Gay. Isso era o dia do baile do Vermelho e Preto. Não era o dia do baile do Gala Gay. O do Gala Gay era o outro dia. No outro dia, na praia, diz que vem Yarley, ela, Rogério e o Cidinho. Que era o segurança da Yarley. Aí tava eu, Cláudia Edson,
Gretchen, Dori, as paulistas sentadas assim em Copacabana. Aí ela chegou. Quando ela chegou, aí a Cláudia, aí Mirella, se ficar, tem aquele ditado, né? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Então, fia, não adianta você correr, que aqui ela tá vendo com a dona do rio. Então não tem pra onde você correr. Meu Deus. Você vai ter que enfrentar e tirar de letra. Então você tá na casa da Agatha. A Agatha é amiga da Yarly. Aí a Yarly, Mirella, quero falar com você. E a Sueli do lado. Por que você arrancou a peruca da minha amiga, Sueli, da antiga? Você tem que respeitar a Sueli, porque eu conheci você graças a ela. Ela que te trouxe aqui para o Rio de Janeiro. Ela que te trouxe no Gala Gay pela primeira vez. E eu só não vou te multar, porque você... E não vou te quebrar e vou cortar tua cara, porque você tá na casa da Agatha, no Rio de Janeiro. Porque você tá na casa da minha amiga Agatha. Mas... tem um perô. Eu falei, nossa, o que é isso? Um porém. Ah, tem um perô. Eu falei em italiano, perô. Um porém. O porém era, eu fui bandida do Gala Gay. Ela falou assim, você não vai no Gala Gay. Se você for, eu já vou ter pessoas minhas te esperando lá fora pra deformar esse rostinho lindo. Aí tava a Marcinha, tava a Midori, tava a Cláudia Bionda, tava a Gretchen, tava tudo. As mãos tudo assim. Não passava um fio. Porque até a Cláudia, né? Todas, São Paulo, com a Yarly. Tinha medo. Ficava miúdo. Porque tava na terra dela, claro, né? Na cidade dela, respeito, né? Que comandava ela, né? Ela tinha casa com um policial, Polícia Federal. Vixe. Era com um grandão da Polícia Federal. Aí, tá. Aí eu cheguei na Agatha, falei, a Agatha não deixou, ela falou que me proibiu de ir no Gala Gay. Aí a Agatha tentou ir lá falar com ela, com a Yarly, não sei o que lá, a Yarly, deixa ela ir. A Sueli se judiou muito dela. Aí ela vai tirar, ela vai tá faltando com respeito, porque a Sueli é minha amiga. Ela não vai, não fui no baile, fiquei chorando assistindo de casa. Só que aí eu fiz o seguinte, eu não fui embora do Rio. Eu falei, eu vou demonstrar pra Yarly que eu não sou o que a Sueli falou. Entendeu? Claro, essa pessoa, ao contrário. Entendeu? Eu fiquei lá. Porque, assim, as filhas da Agatha trabalhavam na frente de Copacabana Palace. As filhas da Yarly trabalhavam na Princesa Isabel, que era mais pra baixo. Então, a gente não se misturava. Então, ela tinha um Trovão Azul. O Trovão Azul era um carro... eu não lembro o nome da marca, mas era uma Spider azul. Ela chamava de Trovão Azul. Era o carro dela. Ela passava com esse carro, entendeu? Aí uma certa dia ela parou pra mim, ela entra aqui. Aí eu entrei branca, né? Eu falei, nossa, mano, vai me dar de quebrada agora. Viu que eu não fui embora. Tá achando que achando que eu tô querendo afrontar ela, né? Aí ela, me compra um babado. Me compra um babado. Eu falei, ai, eu fiz um cleão. O que assim, é um babado? Um babado, um twin, menina. Um padê. Um padezinho. Tá. Ela, como um padezinho pra mim. Eu falei, Yarly, eu só fiz um cliente. Só vendi um estrangeiro. Pastel. Entendeu? E ele me deu em dólar. Aí ela falou assim, você confia em mim? Eu falei assim, não, ele me deu $500, só numa nota de $500. Não era $500, $100, desculpa. Uma nota de $100. Ela falou assim, o babado custa, acho que R$20. Eu vou lá, pego um babado e trago o resto. Você vai confiar em mim? Nem tinha o que fazer, né? Ai, amiga, eu não podia nem falar que eu não podia confiar, né? Peguei e falei, tá bom. $100, que vale R$500. Toma. Depois ela foi lá, comprou babado. Trouxe troco. Trouxe troco, me deu, entrou. Nisso que eu entrou, ela... Vamos fazer um giro? Eu falei, ai, vamos, querida. Aí você entrou pra conversar com ela? Aí entrei pra conversar com ela bateu o babado dela, a gente entrou em conversas íntimas, aí eu comecei a dialogar com ela, aí ela colocada,
queria falar bastante. Aí eu também queria falar bastante. Ai, que inusitado. Tive a oportunidade de conversar, de falar com ela, de tudo que eu passei na mão da Sueli. Aí foi quando ela falou, nossa, é totalmente... Nada a ver do que a Sueli tinha falado. Nada a ver que a Sueli tinha falado. Aí ela proibiu a Sueli de ir pro Rio. Ah, meu Deus. Só te cortando um pouquinho, rapidinho. Eu quero agradecer o Didian e o Jardel, que agregaram as horas a mais aqui que a gente pode ficar. Porém, nós só temos 1 hora. Você ainda tem que falar da sua história na Itália, como a sua história com seu esposo, sua história. E a gente finalizar essa, senão não vai dar tempo e dessa vez a gente não consegue mais pra frente. Tá. Então, daí você conta a história do hospital e a gente já vai pular pra Itália. Sim. Aí tá. Consegui apaisar com a Yarley, voltei pra São Paulo. Aí achei já que, como Yarley ficou com ela, eu falei, tava fazendo show nas boates, na boate Massivos, na Blue Space, com as boates, bem conhecida de show. Me convidaram pra ir na Massivos de Campinas, que tinha aberto. Eu lembro, ali perto da Ponte Preta Guarani. Iam abrir e me convidaram pra fazer o show. Isso, a Alexa também já tinha fugido e a Alexa foi comigo pra Campinas. A gente voltou pra Campinas. Só que eu voltei pra fazer show e a Alexa foi ficar na casa da Thelma. Lembra a Thelma de Belém? Thelma, Ela ficou na casa da Thelma. Então a Alexa, eu não fui pra rua, eu fui só pra boate fazer show. E a Alexa foi pra rua. Então a Alexa pegou a pior, porque a Alexa, o Rogério desceu com porrete e quebrou a Alexia. Ai, machucou ela. Nossa, demoliu ela. Deixou ela caída no chão e deu toda quebrada. Aí, meu Deus, ele pegou, bateu nela e perguntou onde que tá a Mirella, onde tá a Mirella. Eu tava, aí a Alexa, caguetou a Alexa. Não lembro se você me caguetou, não. Não lembro, não sei. Sei que eles ficaram sabendo que tava fazendo show na Massivos. Aí, ele invadiu com ela Massivos. Eu estava no camarim. A Massivos tinha 2 andares, né? Tinha a escadaria, que subia pra cima, e tinha o bar embaixo. Quando ele entrou atrás de mim, quem que entrou atrás dele? O marido da Thelma. E já, deu uma facada aqui nele, aqui no ombro dele. Porque ele bateu na Alexa, que tava na casa da Thelma. Ele deu uma facada no Rogério. No Rogério. Deu uma facada no Rogério. Aí o Rogério foi pro hospital, e a Sueli foi pro hospital com o Rogério. Aí eu tava no camarim, e as pessoas já chegaram e falaram pra mim, olha, a Sueli tava aí com o Rogério, já tinham pegado a Alexa lá na Aquidauban, quebrado a Alexa, e queriam te quebrar. Porque você voltou pra Campinas e ela tava revoltada porque você conseguiu contaminar ela contra a Yarley, ela não podia mais bugar ela gay. Então ela tava indo pra me pegar. Só que aí ela não sabia que ela achou que a Alexa tava comigo em algum lugar. Não sabia que a Alexa tava na casa da Thelma. Vixe. Então o marido da Thelma Lássimo foi lá e, como o Rogério bateu na Alexa, ele foi lá, desrespeitou, tava na casa, entendeu? E deu uma facada no ombro do Rogério. Aí eu lembro que eu desci, não fiz o show, eu desci ainda com a roupa do show. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Tumulto. Aí eu vi a Sueli gritando, aí eu desci já gritando, né? Aí eu fui pra cima dela. Porque eu fui decisa, entendeu? Eu falei, não, chega, gente. Já chega. É toda a minha infância. Pau, né? Essa Mona foi lá, pegou. Meu pai fez ela virar minha tutora. Ela roubou minha infância. Entendeu? Então eu vou. Agora já chega, eu sou de maior. Não, tem que dar um basta nisso. Aí quando eu fui pra cima dela, ela correu e toda na ambulância. Porque eu já tava sendo levado com a ambulância. Ela correu com a ambulância. Aí a Fer chegou. Aí a Fer, é agora ou nunca. A gente tem que acabar com esse reinado. Acabou o reinado Sueli Scala. Ou a gente vai acabar agora, ou a gente não vai acabar nunca. Então, esse é o momento exato que a gente tem que acabar com esse reinado de Sueli Scala, Sueli Corrente, Sueli Badeira, Sueli assim, assim, assado. Vamos acabar com isso. Aí pegamos
carro, fomos lá como é que chama o hospital daqui de Campinas? Ai, tem alguns. Mas esse Não, você foi, é o que a Géia trabalhava. É o que a Géia trabalhava, o... Mário Gatti. Mário Gatti. Quando chegou o Mário Gatti, ele tava sentada lá, no cantinho assim, né? Sentada. E aí entrou eu e a Fer. Eu falei, Fer, agora é a hora. Agora a gente vai demolir ela. Agora a gente quebra. Aí eu já grudei ela. Que eu grudei, ela correu e entrou dentro da guarita do guardinha. Sabe aqueles guaritas de guardinha? Uhum. Entendeu? Só que essa menina de Fernanda, ela é alguma coisa... Eu esqueci o nome dela, alguma coisa de Itatiba. A gente chamava ela de chupa-cabra, porque era muito feia. Mas ela já morreu também, que Deus a tenha. Eu não sei, gente. Quem vai lembrar, quem sabe dessa época, sabe quem é a fulana de Itatiba, a gente chamava ela. Ela foi tentar grudar a Fer. Menina, pra quê? Justo a Fer, meu Deus, a Fer luta karatê. Menina, a Fer pegou essa mona, quebrou essa mona, e eu querendo quebrar a porta da guarita pra pegar a Sueli, entendeu? Eu falei, e o homem não deixava abrir a porta, e ela pedindo socorro, e eu falei, sai agora, querida, pra gente resolver esse negócio, sai daí, ué, você não é Sueli babadeira, agora não tem o Rogério, por isso que eu falo, entendeu? E retorno a dizer, não é que a Sueli era babadeira, era ele que era a garantia dela, então quando ela não tava com ele, ela tava em defesa, tanto é que ela correu, entendeu? Ela correu, entendeu? No mesmo caso do Scala, ela me deu a lecada, quando eu puxei a peruca dela, ela ficou com medo, porque ela viu que eu comecei a reagir depois de tantos anos de humilhação, entendeu? Porque ela cortou meu cabelo. Entendeu? Olha, pra você, segunda vez que alguém corta seu cabelo. Menina, o povo tinha com o meu cabelo, tadinho. Cuidado no Enemaru. Com o velhinho. Maravilhosa. Entendeu? E cortou meu cabelo. Eu acho que isso fecha um ciclo do que as pessoas achavam ou ficam pintando sobre a Sueli. Não, eu acho. Olha, Paula, eu vou ser sincero, entendeu? Eu sou uma pessoa que já tenho uma certa idade, entendeu? Eu sou uma pessoa muito evoluída, eu já vivo num outro mundo, eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos, entendeu? Eu tenho meu esposo, então eu já tenho uma outra categoria, tipo de vida que eu vivo. Vamos falar sobre isso? Entendeu?